Olá! O Conexões de hoje continua debatendo a educação. Desta vez o tema é o sistema educacional na cidade de Goiânia. Mas além disso, você também acompanha... A principal intenção nossa com esse congresso é convocar uma jornada nacional de lutas. O Estado brasileiro é dividido de acordo com a sua territorialidade. Em Pirenópolis nós já temos várias manifestações culturais, mas não tínhamos um evento literário. A Pet Terapia trabalha tendo como foco principal o bem-estar e o crescimento do ser humano através das interações entre homem e animal. Jovens vindos de todas as partes do país se reuniram em Goiânia para a realização do 53º Congresso da União Nacional dos Estudantes. 10.000 jovens se reuniram na Praça Universitária em Goiânia para o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Durante os dias do evento, eles debateram os rumos da educação no país. Um dos principais temas discutidos foi o aumento dos investimentos federais na educação. Em todas as lutas que o movimento estudantil travou até chegar nesse congresso, sem dúvida alguma, a principal intenção nossa com esse congresso é convocar uma jornada nacional de lutas com passeatas em todos os estados brasileiros que culmine no dia 28 de agosto, uma grande passeata em Brasília, para a gente conseguir reverter esse retrocesso e fazer o PNE ser mais avançado ainda do que aconteceu na Câmara. Olha, nós acabamos de aprovar no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, que é a primeira comissão onde tramita o Plano Nacional de Educação, 10% de investimento público na educação do Produto Interno Bruto em até 10 anos e aprovamos pela primeira vez 100% dos royalties para a educação em todos os níveis, as prefeituras, o governo do estado e a União, respeitando o que estabelece o artigo 214 da Constituição, que exige uma série de avanços na educação e que assegura um plano nacional de educação por um período de uma década. Durante os 5 dias do Congresso, os jovens participaram de grupos de discussão, debates e também atividades culturais. A programação também incluiu a realização do 3º Encontro Nacional de Estudantes Cotistas e Pró-Unistas, que contou com a presença do ministro da Educação, Aloísio Mercadante. No domingo, 2 de junho, último dia do Congresso, foi eleita a nova diretoria da UNE. A pernambucana Virgínia Barros, estudante de letras da USP, foi eleita presidente da entidade. E agora no Conexão Cidadã você fica sabendo mais sobre as atribuições da União, dos estados e dos municípios. O Estado brasileiro é dividido de acordo com a sua territorialidade. A gente sabe que o Brasil é um país muito maior do que a soma de vários outros países. Seria difícil administrar uma terra tão grande se nós não dividíssemos o espaço e, portanto, a política, o poder e as atribuições dos nossos representantes em diferentes espaços. Por isso, o Estado no Brasil é dividido em União, Estados e o Distrito Federal, e, finalmente, municípios. Os municípios, onde estão os vereadores e onde está o prefeito ou a prefeita da cidade, cuidam de questões referentes ao interesse local de cada um dos cidadãos. Muitas atribuições referentes à saúde, à educação, ao transporte, ao meio ambiente, ao crescimento da cidade, ao controle da especulação imobiliária, estão lá nos municípios. Já num plano um pouco mais amplo, nós temos os estados, que cuidam de políticas de segurança, que recolhem o tributo sobre o consumo chamado de ICMS, que cuidam de políticas que nós chamamos de residuais, aquilo que não é expressamente obrigação da União ou dos municípios, e que é administrado pelo governador ou governadora e pelos deputados ou deputadas estaduais. E há, num plano mais amplo, um ente que administra todo o país, é a União. A União tem grandes competências quanto às relações internacionais, quanto à moeda, quanto ao câmbio, quanto aos crimes, quanto à política financeira, quanto à política de comunicação social, quanto à energia, quanto ao nosso petróleo. E a União é administrada pelo seu poder executivo, presidenta ou presidente da República, e tem um poder legislativo composto de 2 casas.
o Senado da República e a Câmara Federal. E ainda hoje você acompanha um debate sobre o sistema educacional em Goiânia. Vamos fazer uma avaliação de como está a educação na capital. Além disso, no próximo bloco você confere uma matéria especial sobre a Flipiri e também sobre um novo tipo de tratamento, a PET terapia. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. E o Conexões já está de volta e começa falando sobre cultura. A 5ª edição da Festa Literária de Pirenópolis, que ocorreu no último final de semana, foi uma ótima opção cultural para crianças e também para os adultos. Durante 3 dias, a cidade de Pirenópolis se torna a capital da literatura. Isso porque ocorre todos os anos a Feira Literária de Pirenópolis, Flipiri, que já está na 5ª edição. A feira começou em 2009, pela iniciativa da psicóloga Iris Borges. Andando na feira de Paraty, que é a Flip, né, na Festa Literária de Paraty, eu vi o quanto a cidade de Paraty é parecida com Pirenópolis, né, aquele centro histórico que parece um cenário perfeito para movimentos artísticos. Em Pirenópolis nós já temos várias manifestações culturais, mas não tínhamos um evento literário. Piri não é uma coisa cerimoniosa, é uma coisa alegre, diversificada, atendendo a todos os gostos de Mamana Caducando. Na edição realizada no final do mês de maio, centenas de pessoas puderam conferir debates, sessões de autógrafos e várias outras atividades que incentivaram o gosto pela leitura. O crescimento que a gente deseja maior é de penetração na cidade. Em vez de trazer grandes públicos de fora para Pirenópolis, o nosso desejo é que a comunidade participe com o intuito de se transformar numa comunidade leitora. As crianças também receberam uma atenção especial nesta edição. Elas puderam conhecer melhor os cartões postais de Pirenópolis e a arquitetura colonial da cidade no bondinho literário. Puderam também ler livros na Oca da Leitura e escutar várias histórias. O homem inventou a guerra para querer dominar tudo. E o programa continua falando sobre cultura. Você acompanha agora as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos. Nesta quinta e sexta-feiras ocorre o primeiro seminário de História e Historiografia em Indumentária e Moda. O evento será realizado no auditório da Faculdade de Artes Visuais da UFG, das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde. Tratar os problemas do cotidiano de uma forma cômica. Essa é a proposta do espetáculo O Pedido de Casamento, apresentado no sábado e domingo, às 8 horas da noite no Teatro Goiânia Ouro. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. A classificação é livre. A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia realiza em parceria com a Universidade Federal de Goiás e Sociedade Goiana de Música mais uma edição do evento Concertos Ouro UFG. Neste domingo, às 11 horas da manhã, a Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresenta no Centro Cultural UFG, no setor universitário, com a participação da solista Patrícia Bretas. No programa, obras para piano do compositor carioca Ronaldo Miranda, que estará presente no evento. Você já ouviu falar sobre a PET terapia? Este tipo de terapia utiliza diferentes animais para auxiliar no tratamento de pacientes. Confira mais no Conexão Universitária de hoje. Fugir do estresse, da rotina do dia a dia e ter um amigo para todas as horas são alguns dos benefícios de desfrutar da companhia de um animal. Por isso, não estranhe se escutar latidos em hospitais. Muitos animais podem ser fiéis companheiros e facilitadores no tratamento de reabilitação de pessoas. Em Goiânia, o Centro de Readaptação Dr. Henrique Santilo, o CRER, tem usado cavalos e uma cadela para auxiliar no tratamento dos pacientes. Essa prática é a PET terapia. O fisioterapeuta Gustavo Witzel, que trabalha há 3 anos com o projeto no Núcleo, explica como é a terapia.
A pet terapia ou terapia assistida por animais é um trabalho novo que tem sido desenvolvido aqui no CRER, mas mundialmente ela já é empregada para tratamento de várias patologias, como pacientes com câncer, pacientes com Alzheimer, entre outros, Parkinson. O CRER faz uso da pet terapia há 3 anos e atende atualmente cerca de 24 pacientes. A cadela Cel e os cavalos usados na terapia são orientados por uma equipe médica multidisciplinar e trazem benefícios tanto físicos quanto psicológicos aos pacientes. Para a estudante Marta Rosa Pereira, mãe de uma das pacientes, o resultado das sessões com os animais é visível. Nossa, teve uma melhora bastante, porque ela não tinha controle do tronco, hoje ela já tem. Agradeço não só às terapias, né, mas aos fisioterapeutas também, que ajudaram bastante. A pet terapia trabalha tendo como foco principal o bem-estar e o crescimento do ser humano através das interações entre homem e animal e das constantes inovações nos atendimentos de reabilitação física e saúde mental. Ao longo dos anos, a prática tem mostrado resultados positivos, pois o carisma dos animais conquista a cada dia a simpatia dos pacientes. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. No próximo bloco você confere mais um debate sobre a educação. Desta vez o Conexões fala sobre o sistema educacional em Goiânia. Quem fala mais sobre este tema é a secretária municipal de educação, Neide Aparecida, e a diretora da Faculdade de Educação da UFG, Miriam Fábia. Não perca, é depois do intervalo. O último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, relativo ao ano de 2011, mostra que Goiânia está na 13ª posição no ranking das capitais brasileiras. A capital goiana empata com Macapá e também com Belém. Estes são apenas alguns dados para nortear o debate de hoje, que vai tentar fazer uma avaliação sobre a educação em Goiânia. E para falar mais sobre isso, estão aqui no estúdio do Conexões a secretária municipal de educação, Neide Aparecida. Olá, secretário Conexões, agradece a sua presença. Olá, Camila, meus cumprimentos a todos os telespectadores. Bom, e também está aqui no estúdio a diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, professora Miriam Fábia. Olá, professora, o Conexões agradece a sua presença. Olá, Camila, olá, Neide, olá, telespectadores, agradeço. Bom, e antes da gente começar o debate de hoje, você assiste agora uma matéria falando um pouquinho mais sobre a educação em Goiânia. O último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, relativo ao ano de 2011, não traz boas notícias para Goiânia. A cidade perdeu 4 posições no ranking de capitais brasileiras. Goiânia agora é a 13ª no ranking, empatada com Macapá, no Amapá, e Belém, no Pará. Comparando com o IDEB de 2009, a capital manteve a 7ª posição na avaliação dos anos iniciais, com o IDEB de 5,3. No índice dos anos finais, a nota caiu de 3,8 para 3,7, o que ainda é muito abaixo do referencial de excelência, que é de 6 pontos. Os índices de Goiânia ficam mais alarmantes se forem comparados com os resultados de outras capitais. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, obteve nota 5, que foi a mesma conseguida por Palmas, capital do Tocantins. Já Teresina ficou acima de Goiânia, com uma nota de 4,4. No entanto, algumas escolas municipais apresentam IDEB maior do que a média nacional. Um exemplo de sucesso é a Escola Municipal Professora Maria Nosídia Palmeira das Neves, que fica no residencial Barra Vento. O índice dessa escola é de 7 pontos. As coordenadoras da escola acreditam que as boas notas no IDEB sejam resultado de uma ação conjunta da escola com a família. O primeiro ponto é o trabalho em equipe.
uma equipe comprometida com a aprendizagem, com o desenvolvimento diário da criança e o desenvolvimento integral. A escola é uma escola de tempo integral e que se preocupa com a educação integral, ou seja, que desenvolve não só o aspecto cognitivo, mas afetivo, emocional, busca uma parceria com a família. Mas o diferencial nosso é a questão da motivação do professor, dessa motivação mesmo interpessoal, dessa relação interpessoal com os demais, com os alunos e a participação efetiva da família. Os alunos concordam com a boa avaliação da escola. Eu gosto aqui por causa que aqui tem os esportes, eu gosto da aula de educação física, práticas, porque aqui também você pode aprender a como se desenvolver o corpo. Os professores tentar fazer com que os alunos aprendam, porque eles tentam, né? E os alunos também quererem aprender. Conferimos a matéria, agora a gente vai para o debate. Primeiro vamos falar com a secretária. A secretária, veio uma pequena queda de 0,1% e queda também em relação de Goiânia com as outras capitais brasileiras. A que se deve essa queda? Como está a questão da avaliação do IDEB nas escolas municipais, já que também houve um avanço muito grande entre 2005 a 2009, 30% de crescimento. A senhora podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Em primeiro lugar, Camila, eu gostaria de dizer que o IDEB, como ele bem diz, é apenas um índice. E aí depende muito de como é que o IDEB não é só uma nota de uma prova que eles avaliam. Por exemplo, Goiânia inclui a educação de jovens e adultos na educação fundamental. Então, isso influencia no IDEB da segunda fase, vou chamar assim, né, da educação fundamental, porque conta também o abandono, conta a reprovação. E na educação de jovens e adultos, especialmente, nós temos a desistência muito grande. Inclusive, nós estamos trabalhando com um projeto piloto em 10 escolas, já, inclusive junto com a UFG, com a Faculdade de Educação e com o Instituto Federal de Goiânia, no sentido da gente manter esses alunos na escola, esses jovens acima de 15 anos, adultos que não fizeram a educação fundamental na idade apropriada. Então, nós estamos fazendo um projeto piloto na tentativa de resolver essa questão do abandono da escola. Isso influencia no IDEB. Nós temos todas as nossas instituições de educação infantil de tempo integral. Nós estamos, mesmo com um índice baixo, eu considero baixo, porque eu acho que um índice satisfatório teria que ser pelo menos 5, né? Mas mesmo com isso, nós estamos acima da meta estabelecida pelo MEC, né, para esse ano de 2011. Então, nós vimos fazendo um trabalho, não em função do IDEB, né, em função de oferecer uma educação integral e uma educação de qualidade para todas as nossas crianças. E nós nos pautamos nesse último período, não de aumentar ou de trabalhar para aumentar muito o IDEB, mas que nós tivéssemos uma equidade entre todas as escolas, porque nós entendemos que não justifica ter uma escola como a que foi apresentada aqui na matéria, que é lá na escola Nosídia, que eles têm um 7 de avaliação no IDEB, e ter uma outra escola que nós tivemos 1,2, né? Sendo que os profissionais são todos qualificados, a proposta da rede é a mesma. Então, o que o Departamento Pedagógico da Secretaria trabalhou nesses 2 anos, de 2009 para 2011, foi no sentido de estabelecer uma qualidade em todas as escolas da nossa rede, né? E quando você diz, mas Goiânia teve uma queda em relação às outras capitais, não é bem isso, né? As outras capitais que tinham um índice muito baixo conseguiram aumentar, porque você aumentar de 1,2 e ter 200%, como nós tivemos numa escola, né? Porque fizemos todo um trabalho, toda uma discussão, e essa escola aumentar 200% é fácil. Agora, você pegar uma escola que já tem 5, que já tem 6, que já tem 7, para aumentar, aí há uma dificuldade maior, porque você tem que ter mais ou menos um equilíbrio entre todos os alunos de todas as turmas avaliadas. Certo, secretária. Professora, a senhora podia fazer uma avaliação do seu ponto de vista sobre a educação municipal? Como estaria essa educação também relativo a esses índices? Então, quando o resultado saiu no ano passado, eu fui convidada para discutir essa questão com um conjunto de educadores.
Eu penso que nós temos que problematizar um pouco essa questão do índice pelo índice, desse resultado pelo resultado. Então, o IDEB, ele tenta traçar um grande panorama da educação nacional, pautado em questões objetivas. A prova aplicada e os dados relativos, então, à questão da aprovação, da continuidade do aluno no fluxo. No entanto, o IDEB ele não dá conta das variáveis subjetivas que compõem o processo educacional. Então, quem são os alunos daquela escola? De que realidades eles vêm? Né? E como é que eles, na realidade escolar, têm, por exemplo, o acompanhamento da família, tão bem lembrado pela escola que vocês visitaram. Tudo isso compõe um conjunto de variáveis que extrapola a avaliação feita da prova ou até mesmo a questão do fluxo escolar, né? A continuidade, a aprovação. Então, assim, eu acho que essas são questões para ponderar. Em relação à rede municipal em Goiânia, a gente tem acompanhado há muito tempo uma questão que há muitos pesquisadores valorizando, por exemplo, a forma como a rede municipal organiza seu processo escolar por meio dos ciclos de aprendizagem. Por quê? Porque nós temos uma escola no Brasil muito pautada pela seriação e a seriação estanque, né? Então o ciclo permite esse desenvolvimento mais integral do aluno. No entanto, o acompanhamento da rede a esses estudantes é fundamental para que ao final do processo nós tenhamos alunos com objetivas condições de domínio daquilo que a gente chama da cultura letrada, da cultura escolar. Isso é fundamental. Então, acho que a rede tem aqui um bom desafio ao pensar esses números, né, esse índice, para pensar como ela organiza o seu processo de escolarização, como os profissionais. A professora destaca um aspecto importante da rede, que é a qualificação dos professores, né? Nós temos uma rede com profissionais, quase todos, né? Os números indicam quase todos com formação em nível superior e, consequentemente, o desafio de ensinar e aprender nesse tempo que nós vivemos. Então, a questão da tecnologia na escola, a questão do tempo de permanência. Olha a aluna destacando, por exemplo, a questão das práticas de educação física, das práticas esportivas na escola. Então, na verdade, a escola representa para muitos alunos, nesse país tão desigual, a condição de acesso à cultura escolar, mas ao esporte, à cultura de modo geral. Isso é fundamental. Então, acho que a rede precisa, sim, repensar do ponto de vista do que ela organiza e como ela acompanha mais efetivamente a leitura, a escrita, o cálculo, a cultura geral. Isso é fundamental ao fim do 5º ano, quando o IDEB faz e aplica a prova, e ao fim do 9º ano. Esperamos que ao longo desse período o aluno de fato saia da escola com o capital cultural bem mais encorpado do que aquele que entrou, em especial nas condições desiguais que nós temos. Então, acho que tem questões importantes. E aí depois queria falar um pouquinho de infraestrutura, que é fundamental na escola para pensar a melhoria dessa escola e de continuidade de formação dos professores. Então, acho que são elementos que compõem, e não é simples, a intrincada rede do pensar a educação, seja em Goiânia ou seja em outros lugares do país, né? E a gente vai continuar o debate no próximo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, o Conexões volta em instantes. Conexões volta com mais um debate. Hoje o tema é a educação em Goiânia. Estamos discutindo essa temática com a secretária de Educação Municipal, Neide Aparecida, e também com a diretora da Faculdade de Educação da UFG, professora Miriam Fábia. Para continuar um pouco o nosso debate, nós temos uma participação que foi enviada via Facebook pelo Rodrigo Cruz, que é um telespectador. Ele fala de algumas coisas, na verdade é uma opinião dele, para a melhoria da educação. Ele diz que, primeiramente, é preciso que os salários dos professores sejam elevados, sejam maiores, e também ele diz que os diretores deveriam passar por um processo de seleção e não serem escolhidos pelo governador. Que ele, segundo ele, obviamente não escolheria uma pessoa envolvida com a educação. Bom, secretário, eu gostaria que você comentasse um pouquinho
esse comentário do nosso telespectador, o Rodrigo Cruz. Não, eu tenho certeza que a valorização dos profissionais impacta diretamente na qualidade da educação, do ensino oferecido em qualquer rede. Mas Goiânia é um dos municípios que pagam acima do piso salarial nacional. Foi estabelecido em 2010 um piso salarial nacional, aliás, uma reivindicação antiga dos profissionais da educação. O piso eu considero que é um piso ainda baixo, mas é um referencial muito importante para iniciar essa valorização, uma vez que nós tínhamos vários municípios que pagavam o salário mínimo para os professores, mesmo com curso superior. E nós temos hoje apenas 10 estados que cumprem o piso. Goiânia está pagando 7,3% acima do piso nacional. Tem uma carreira que privilegia a formação continuada. A professora Miriam Fábia colocava que quase todos os professores têm nível superior. Eu digo, professora, que nós temos ainda menos de 50 profissionais que não fizeram curso superior, porque estavam em final de carreira, porque não acharam que não deveriam ir para um curso superior. Esses profissionais, a maioria, não estão mais em sala de aula. Nós temos um grande número com especialização, vários mestres e doutores que estão na nossa rede trabalhando com a educação infantil e com a educação fundamental. Mas, voltando um pouco na questão do IDEB, como é uma prova nacional, né, ela é elaborada pensando nacionalmente, ela é elaborada pensando na seriação, né, e que cada domínio que a criança tem que ter naquela série. Em Goiânia, nós trabalhamos com ciclos de aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, as crianças, por exemplo, uma criança que não passou pela educação infantil, não ingressou, não teve escolaridade até os 8 anos, ela não vai iniciar na primeira turma, ela já vai iniciar na turma B, né? Então, isso impacta também depois numa avaliação. Mas nós entendemos que essa forma de organização, ela acaba priorizando a criança, porque ela entende que cada criança tem seu ritmo, tem a sua forma, e isso é respeitado num processo de ciclagem. Secretária, falando um pouquinho mais da questão dos ciclos, a gente vê algumas pessoas envolvidas com a educação, alguns pais, fazendo críticas a essa forma de ciclo, que haveria uma aprovação compulsória. O que a senhora teria a dizer a respeito dessas críticas, que às vezes essa mudança de uma educação seriada para uma educação em ciclos? Olha, em primeiro lugar, eu entendo que a avaliação, ela não é para reter o aluno, para reprovar. A avaliação, ela é um processo que você tem que usar para você até reavaliar o seu trabalho. Mas não pode ser usado apenas, vou fazer uma prova para o aluno ser aprovado ou reprovado. Então, eu acho que o ciclo, ele atende um pouco essa visão. Nós temos um acompanhamento direto com as crianças e, às vezes, como nós, da minha geração pelo menos, né, só conheceu o processo seriado, e a maioria dos pais também, eles às vezes cobram isso, né? Eles querem a cada ano uma avaliação e dizer, esse aluno foi aprovado, esse aluno foi reprovado. Mas não é esse o objetivo do ciclo. Como eu disse, o ciclo tem por objetivo respeitar o ritmo de cada criança e essa criança, ao final de um ciclo de aprendizagem, ela tem uma avaliação e por isso até que nós estamos aumentando paulatinamente o número de escolas que têm um horário maior de permanência da criança, porque nesse horário que tem, aquelas crianças que não conseguem acompanhar, elas vêm em outro turno para que elas tenham um reforço, porque elas possam superar aquela dificuldade que ela tem. Então, eu entendo a avaliação dessa forma. A avaliação é um processo em que você faz para ver o que nós precisamos mudar, qual que é a criança que não está conseguindo acompanhar, o que nós temos que fazer para que essa criança possa desenvolver todo o seu potencial. Bom, a senhora, professora, tinha falado que gostaria de falar um pouco sobre infraestrutura. Então, vou fazer essa pergunta para a senhora. Como é que é a avaliação da infraestrutura das escolas? Qual a importância da infraestrutura para a educação? As escolas, elas precisam ter estrutura adequada para que os alunos possam, na sala de aula,
ter o espaço e o clima adequado para a aprendizagem, precisa ter espaço para a biblioteca, precisa ter espaço, né, para o lazer e a recreação, ainda mais quando nós estamos pensando na ampliação do tempo de permanência desse aluno na escola. Por exemplo, a questão da acessibilidade é um grande desafio, né? Os nossos prédios não foram construídos nos parâmetros, muitos dos nossos prédios não foram construídos nos parâmetros de acessibilidade, né? Inclusive na universidade. Então são questões que estão na nossa pauta atual que exigem investimentos de monta na educação brasileira, né? Assim como, por exemplo, a ampliação do pagamento do valor do salário dos professores. Esse é um outro desafio, despesa cotidiana da educação. Então, esse é um dos grandes gargalos, no caso brasileiro, que é uma excelente remuneração do professor da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A gente ainda tem muita dificuldade em pagar o piso, que é muito baixo para a avaliação que nós temos em relação aos profissionais liberais. Então, são questões que podem ser pautadas como muito importantes para que uma educação seja de qualidade. Assim como, por exemplo, a questão da gestão destacada pelo colega Rodrigo, não é isso? Então, o Rodrigo fala, por exemplo, da gestão. A gente tem no Brasil um desafio, acho que a rede em Goiânia tem feito isso já historicamente, né, que é a eleição do diretor, que é esse processo... Foi um dos primeiros municípios de Goiás a estabelecer a eleição direta para a escolha do diretor. A rede estadual também está fazendo um processo, né, de democratização da gestão e isso é fundamental. Não temos um único diretor a vida toda naquela escola, mas nós, os colegas professores, fazemos entre nós um rodízio, um aprendizado do como pensar o planejamento da escola e, consequentemente, como pensar a qualidade do trabalho que nós desenvolvemos. E a família nesse cenário. Então, eu penso que a infraestrutura, a questão dos profissionais, sua formação e remuneração, assim como a gestão e a participação da família, são elementos que, com certeza, impactarão em grande escala o IDEB brasileiro. Agora, reunir todos esses elementos é um desafio para a gestão da rede municipal de Goiânia, para a gestão das redes todas, para a gestão da universidade, um grande desafio que nós temos, né? Então, acho que são questões para serem discutidas por todos nós na busca de melhores soluções para essa educação que nós temos, né? Bom, a senhora falou um pouco a respeito do ensino integral, do aumento da hora em que os alunos ficam na escola. O que isso traz de bom para esses alunos? Por que ficar mais tempo na escola seria interessante também para melhorar a educação? Historicamente, a família tem um papel fundamental na educação das crianças e das futuras gerações. Só que essa família mudou, e mudou radicalmente em pouco tempo, 20, 30 anos, em história é quase nada. Pais e mães hoje estão na busca pela sobrevivência e numa dinâmica, em especial nos grandes centros, em que o tempo de permanência com os filhos é muito pequeno. Nesse cenário, uma educação de tempo integral faz muita diferença na formação das crianças e dos adolescentes. Por quê? Porque a criança na escola, ela tem, além do acesso à cultura letrada, aos conhecimentos produzidos, ela também tem a possibilidade de outras formas de aprendizado, do esporte, né, do lazer, do cinema, do teatro, né, isso tudo, do reforço escolar, que em casa às vezes ela não tem com o pai e a mãe. Isso tudo faz muita diferença ao término de um processo, por exemplo, de 9 anos de escolarização, de 15 anos de escolarização. Então, a escola, ela é fundamental nesse processo. Por isso, a discussão da escola de tempo integral é tão atual. Uma escola que tenha condições para isso. Tá? Também não adianta pegar grande parte das nossas escolas e falar que ela é tempo integral sem as mínimas condições para a permanência da criança e do adolescente 2 turnos na escola. Né? Então, esse é um desafio porque nós temos que mexer com infraestrutura, nós temos que mexer com a questão dos profissionais, porque nós temos que pagar bem para que ele fique. Nós temos que pensar a gestão da escola, é uma escola que trabalha o tempo inteiro. É funcionamento o tempo todo. E, consequentemente, nós temos que pensar qual é o papel dessa cultura dentro do cenário escolar. Então,
são elementos que nós ainda estamos aqui com grandes desafios para fazer acontecer. E olha que o Anísio Teixeira, lá no século passado, nas suas belas escolas pensadas, já fazia o desafio. Nós não estamos falando de uma coisa que surgiu de hoje e acontece do hoje. É histórico no Brasil, mas as condições são muito difíceis. Aí eu acho que a gente precisa, no campo político, a disputa por qual recurso que a educação tem para que a gente mantenha uma escola de qualidade. Senão não adianta. Fazer de conta também não resolve. Secretária. Olha, eu diria que realmente a professora Miriam tem toda a razão. E o problema é que nós não podemos parar e esperar ter essa infraestrutura. Nós temos que construir a infraestrutura e construindo essa escola de qualidade. Eu acho que ter um plano nacional de educação, como nós já tivemos, pelo menos um plano para 10 anos e outro está em tramitação no Congresso, estabelecendo metas mínimas que todos os municípios, todos os estados devem cumprir, eu acho que esse é um procedimento correto. Nós temos que pensar a educação não para um governo, né, para um mandato, nós temos que pensar a educação como política de Estado, uma política permanente de melhoria, estabelecendo metas, objetivos, procurando alcançar essas metas, esses objetivos, tendo a infraestrutura para que nós alcancemos isso. E aí eu acho que a infraestrutura física das escolas é importante, o salário, por isso que eu acho que o estabelecimento de um piso nacional ele é importantíssimo para que nós alcancemos essas metas e a formação continuada desses profissionais, que também foi estabelecido na LDB de 96, isso foi importante, né? Lá estabeleceu-se que em 10 anos todos os profissionais tinham que ter curso superior. Nós não alcançamos todos, não universalizamos isso, mas foi um grande salto. Vários convênios foram feitos com as universidades federais, com as agências formadoras, possibilitando que esses profissionais se qualificassem. Foi descentralizada a educação superior para o interior do país, que era muito difícil também, né? Eu falo isso como uma pessoa que está na educação há mais de 30 anos, né? Que quando eu iniciei em 1976, nós tínhamos 10% dos profissionais que tinham curso superior. Hoje esse índice se inverteu, felizmente. Nós temos 10% que ainda não tem o ensino superior, em Goiás, principalmente. Eu acho que, então, é tudo um processo que não vem de agora. Como disse a professora Miriam, em 1930, né, no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, com Anísio Teixeira e vários outros grandes educadores do nosso país, eles já diziam isso, né, que a escola tinha que ter uma gestão democrática, que teria que ter planos a longo prazo, que nós teríamos que ter um índice estabelecido para a educação brasileira, né, verba já vinculada. Isso vem ocorrendo, um processo muito mais lento do que nós gostaríamos, mas vem ocorrendo. Então, acho que a educação brasileira ela está melhorando dia a dia e nós precisamos trabalhar para que essa coisa se dê com mais agilidade, com maior velocidade do que aquela que está se dando até agora. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente vai ter que parar o debate por aqui, mas a gente deve voltar a essa discussão, já que a educação é um dos temas que o Conexões sempre privilegia. Eu agradeço muito, secretária, a sua presença aqui hoje. O Conexões agradece muito essa discussão de hoje. Nós agradecemos ao Conexões por essa oportunidade e estamos sempre à disposição. Também, professora, muito obrigada pela presença. Conexões agradece muito todas as contribuições que a senhora deu ao debate. Obrigada. Espero que a gente continue discutindo a educação. O Plano Nacional está aí, quem sabe não é pauta de um futuro Conexões. Uma boa pressão faz muita diferença ao Congresso brasileiro, então temos muito a discutir. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a Neide, com você, Camila, obrigada. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só enviar sugestões de pauta, perguntas ou matérias prontas para o e-mail do programa ou então para as redes sociais. Eu te espero no próximo sábado, às 3h30 da tarde, logo depois do Faz o Quê. As reapresentações agora são em 2 horários diferentes. No domingo, às 9 horas da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Até a próxima semana.